Como vocês sabem, ótima noite a todos. Estamos iniciando essa jornada de astrologia, trazendo esse olhar junto com a alquimia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os corpos sutis e o alinhamento com a Terra, com o nosso corpo. Então, quando a gente fala de astrologia, a gente fala muito, a gente acha que é muito signo, né? Mas não é só o signo. O signo é um desafio, é como nós agimos a partir dessa consciência. Léo? Boa noite a todos, para quem ainda não conheço, para quem já conhece como a Daisy, né? É, a gente iniciou essa jornada para juntar a astrologia. Só que ao mesmo tempo que, vamos dizer, para analisar o mapa natal, geralmente é aquela foto do céu do nosso nascimento. Só que a gente está fazendo junção com os corpos sutis, que seriam os corpos sutis da Terra, porque a Terra é um corpo celeste também, e ela possui os sete corpos. Então a gente está trazendo um novo método para a gente se conectar com a Terra, com os corpos sutis que ela traz, ao mesmo tempo com os signos que também acompanham a gente. Aí, hoje a gente estaria entrando no primeiro campo da Terra, que é o corpo físico, que é tudo que é físico, que, vamos dizer, aquilo que a gente pode ver e tocar. Aí é esse novo olhar que a gente está trazendo, tá bom? Então, quem conhece de astrologia, abstenha, porque conteúdo pega a astrologia médica, a astrologia alquímica, a astrologia cósmica. Então, um outro olhar. Isso vai agregar tanto para a nossa própria evolução, mas também para você futuramente, quando a gente vai galgando, até auxiliar aqueles que chegam até você. Tudo bem? Aqui então a gente começa com o primeiro corpo, que é o corpo físico. Vocês já têm uma noção, assim, mais ou menos dos corpos, que normalmente a gente fala dos corpos sutis nossos, os sete corpos que a gente tem. Só que a gente agora vai elevar um pouco, que é para o nível do planeta. Aí, no caso, a introdução do corpo físico. Trazendo muito para a gente representar ele, porque o corpo ele é conhecido, o corpo físico ele é o templo da alma, é o carrinho ali que a gente mexe, que a gente controla. Então, no caso do planeta, esse primeiro campo, ele seria mais a questão de montanhas, os minerais, os rios. E o corpo físico, ele é a manifestação mais densa do espírito. Então, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente vai experienciar aqui encarnado, e ele representa a ponte entre o invisível e o mundo concreto. Então, tudo, igual costuma falar, tudo que está no céu está na terra. Então, tudo que está no espiritual vai estar no físico. Que o físico ele é essa manifestação. E sem ele não teria a experiência humana na Terra. Então, trazendo para o corpo físico do planeta, ele entraria na questão dos elementos. Montanhas é aquilo que representa o corpo físico da Terra, minerais. E mais para frente a gente vai ver que, fazendo comparação com o nosso corpo, é como se fossem nossos ossos, os órgãos, a pele, tudo que cria essa estrutura física na gente. Aí entra aquela questão que eu comentei um pouco, que a gente vai entrar primeiro a respeito dos signos dentro dos corpos. No caso do corpo físico, ele traz muito o elemento terra e os signos que acompanham esse elemento, que seria o touro, virgem e capricórnio. Quando a gente fala o Léo traz, eu já gosto de olhar aqui, depois a gente volta lá para o slide. Quando o Léo fala do corpo da Terra tá ligado, nós temos uma visão pela alquimia, os quatro elementos. Pela medicina tradicional chinesa, a gente tem os cinco elementos, que na realidade todos falam a mesma linguagem. Só que a gente vai trazer o olhar da alquimia para ficar mais claro. A gente tem o fogo, a gente tem a terra, a gente tem o ar e a gente tem a água. A Terra, ela se subdivide em três consciências. A Terra sulfúrica, que é surf, é uma ação, é uma coisa mais de fazer, que é touro, que touro entra com o valor, com a parte física da matéria, de construir. A gente tem uma terra mais salina, que é uma terra de virgem, que é uma terra que quando você vem a ideia, rapidão, passou a ideia de fazer o bolo. Ai, vamos fazer bolo.
Aí você vai materializar aquele bolo. Aí você vai colocar o ovo, você vai colocar o leite, você está materializando ele com tudo, fazendo. Depois que ele está feito, você vai olhar e vem a terra salina, que é virgem, que é quando você vai olhar o bolo e falar, aí ele ficou desse lado, achatado, não subiu direito, você vai aperfeiçoar. Não se criticar e não se cobrar porque não saiu perfeito, porque a gente tem isso, né? Principalmente terapeuta. Ah, eu quero, mas só quando eu estiver pronto. E o pronto nunca chega. Então, isso é virgem. Você tem muito de fazer, mas nunca está pronto. Sempre está cobrando a perfeição. Não existe. Você tem que fazer e se aperfeiçoar. Porque fazendo, mesmo que saia torto o bolo, saia sem açúcar, mas você vai aperfeiçoando. Onde foi que eu errei? E aí vem a terra mercurial, que é Capricórnio, onde você tem a junção de falar, ó, faltou trigo, mas não foi culpa do gás, foi eu que esqueci de colocar. É a autorresponsabilidade pelas nossas ações. Então, esses três corpos, eles estão interligados com a terra, que é a terra propriamente dita. Tem gente que tem mais touro, que é mais valor, mais apegado, mais fazer, não é assim? E tem gente que tem a terra mais salina, fica mais no virgem, se aperfeiçoa, quer fazer as coisas direito, não quer que nada fuja do controle, e tem as pessoas que são mais terra mercurial, que são a terra, não, tem que ser desse jeito, mais responsável, né, Deise? Que cobra ali, vamos lá, não, tem que ser desse meu jeito, se sair, pode. E isso é um trigo. Se alguma dessa terra estiver desequilibrada, a gente não realiza, porque para realizar nós precisamos dessas três terras estar pronta. A autorresponsabilidade de Capricórnio com as nossas ações. E aí Capricórnio vem e fala para todos nós, olha, não existe o outro. O que acontece na vida de cada um de vocês é vocês. Quando você coloca essa autorresponsabilidade, fala assim: olha, eu perdi o ônibus. Ai, mas o despertador não tocou. Não, foi você que não acordou. Aí você fala, a responsabilidade é minha. Então você começa a valorizar aquilo que você faz. Aí touro começa, não, então eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que valorizar meu tempo, eu tenho que aperfeiçoar o meu horário de dormir, vem virgem. Então você começa a fazer essa terra se movimentar e você começa a fluir, realizar-se assim. Então, quando a gente traz essa terra para essa visão do corpo, todo ele vai ser a nossa nutrição, é o que nos nutre, é o alimento que vem da terra que você valoriza, é o como você cuida do seu corpo, porque touro, ele está ligado com Afrodite, com a Vênus. E Vênus é valor. E se você não valoriza o seu corpo, como é que seu espírito vai manifestar aquilo que ele precisa na Terra? Quem é que escova dente de vocês? Escova? Quem escova dente 3 vezes ao dia? Levanta a mão. Quem passa o fio dental as 3 vezes no dente? Não? Tá vendo? Isso é a terra de Virgem. Sabe por quê? Virgem fala de saúde. Touro fala de valor. Vamos cuidar, vamos nos nutrir, cuidar da nossa casa, do nosso tempo. Mas Virgem fala, vamos cuidar também da saúde. A gente tem tempo para tudo, para o outro, todos terapeutas, né? Ai, vamos ajudar o outro. Mas quanto tempo gasta para escovar um dente? Quanto tempo gasta para passar um fio dental no dente? Aí a gente não passa, eu tô com pressa. Escova o dente mal com a escova, vai. Depois começa uma cárie, aí tu tem que ir no dentista, aí perde o dente. Olha como é interessante essa análise de Virgem, porque ele fala como a gente cuida do outro, da terra, se a gente não está cuidando de nós mesmos. Então, Virgem traz esse olhar de ter esse tempo para se nutrir, para se aperfeiçoar, cuidar de você.
porque às vezes a gente não cuida. E isso vai para a natureza, para nossa mãe Gaia, porque tudo que acontece no nosso corpo físico, quando nós não cuidamos, acontece com a Gaia também, acontece com essa terra. Se a gente para analisar o mundo, a gente sai dessa visão e analisa o mundo, nós somos como se fosse pulgas em cima de um cachorro, e o cachorro é a terra. A gente faz, acha que a gente é dono dele, mas quando ela quer, passa a pata e derruba, ela derruba todo mundo. Lá para fora, as pessoas destruíram. O que que acontece quando você destrói um meio ambiente? Vem furacão, porque eu preciso respirar, eu preciso refazer. Eu tive um professor, só para falar desse virgem, a autorresponsabilidade de Capricórnio, que ele falou, Matusalém, eu tinha muito esse olhar com a terra. Ele falou, Matusalém, vem cá, aonde você mora? Eu moro na Praia Grande. Tem muitas casas abandonadas? Eu falei, tem, aqui muitas pessoas, é casa de inventário. Como é que fica a casa? Quantas pessoas saem de dentro da casa, a terra, a natureza começa a brotar. Começa a aparecer bicho dentro da casa, as flores começam a fluir. Por quê? Porque tudo isso é de Gaia. Tudo isso é da terra. Nós só somos cuidadores de um pequeno espaço. Então, quando a gente olha para esse trígono de terra, Capricórnio, Touro e Virgem, é um autocuidado que nós temos com o nosso valor, com a saúde, valorizar aquilo que entra dentro do nosso corpo, porque quando você nutre o seu corpo, você está nutrindo o seu templo. E lembra que tudo que está fora é parte do seu templo. Então, é esse movimento que a gente traz aqui. Então, aí o Matos trouxe a questão. E dentro do corpo físico da Terra, ele traz muito a questão da Lua, que cada corpo ele vai ir acompanhando uma Lua, uma das suas faces que vai estar acompanhando eles. No caso do corpo físico, ele traz muito a questão da Lua crescente, que é a Lua do crescimento, é a Lua da construção, é aquela energia que está começando e se expandindo. Então, porque o primeiro corpo, ele é isso, é a gente encarnar, nascer, com o tempo vai crescer, com o tempo vai ter filhos e assim vai seguindo o ciclo normal. E isso é o que acontece com a Terra. A natureza nasce com o tempo, as árvores. Tem árvores que levam, tipo, tem árvores com mais de 4, 5 mil anos, tem outras que levam pouco tempo, cai, mas ao mesmo tempo elas soltam os brotos dela, então vai permanecendo. Então, o corpo físico, ele traz muito essa energia da lua crescente, que é a energia do crescimento e da construção. Aí aqui é aquilo que eu falei, que é a estrutura e as funções, que trazendo para o nosso corpo, o corpo do ser humano, o corpo físico, ele é os ossos, os músculos, os órgãos, o sangue, que é a engrenagem da vida. No caso do planeta, seria as montanhas, os rios, a floresta, então tudo que está ali gerando esse movimento também, no caso de Gaia. Então ele traz toda essa questão, que o corpo físico ele é o veículo da consciência e da ação. Deixa eu ver. Dentro do corpo físico, a gente tem essa questão que o corpo, ele, querendo ou não, ele é um altar para a gente. Então, vamos dizer, eu vou fazer uma tatuagem. As pessoas têm a costume de dizer, seu corpo é um templo, para que que você quer sujar o templo fazendo tatuagem, colocando um piercing, fazendo alguma coisa? E o planeta, ele também é a mesma coisa. Precisa desse cuidado, que é o ato espiritual, é a gente ter uma boa alimentação, é ter um sono regular, porque o que a gente passa a Terra vai sentir. Do mesmo jeito, não sei com vocês, mas vamos dizer, vocês assistem reportagem, vê lá, tantos hectares hoje pegou fogo, lá destruiu a mata. Você sente um aperto, é como se você sentisse uma falta de ar, porque as árvores é o pulmão do planeta. Então a gente tem essa conexão. Então, quando a gente fala de cuidar do meio ambiente, cuidar do planeta, não é só questão de cuidar dele, que ao mesmo tempo que a gente cuida dele, a gente está cuidando da gente. E do mesmo jeito que a gente cuida de nós, cuidamos também do planeta. Então não adianta nada, eu vou plantar uma árvore para ajudar o planeta. Mas minha alimentação, pizza todo dia, é um cheeseburger, é um lanche ali para poder matar. Ah, não, eu vou assistir série hoje a noite toda, vou dormir 2, 3 horas só por dia. Então isso vai desgastando, porque aí você sai, você está com sono, comeu o lanche, amassa o papel, joga no chão. Você já está poluindo, querendo ou não, o meio ambiente, está poluindo o corpo físico da Terra. Então, quando a gente fala em questão dessa conexão que a gente está trazendo, é conectar.
a gente como pessoa, mas conectar ao planeta, conectar esses campos sutis que ele apresenta também, que faz essa conexão com a gente. Então a gente tem que começar a cuidar da gente também, purificar o nosso corpo para poder purificar também o planeta Terra, que o planeta ele é o altar. É interessante porque o Rodney já traz, todo mundo faz parte da Ordo aqui, né, da PCL, e tem esse movimento da gente todo dia 21 a gente direciona uma visão, uma intenção, né, Rosângela, tá? E vocês fazem parte, e a gente emana o planeta. Então a gente cuida da gente, porque não é só emanar para o planeta, mas a gente tem que trazer essa visão para dentro. É por isso que a gente vai começar, a partir da semana que vem, a adentrar, olhar para a astrologia. Acho que vocês vão começar a entender. Todo mundo, vocês conhecem o mapa? Vocês já viram o mapa? Já fizeram o mapa de vocês? A gente vai olhar perfeito, tá? Então, e aqui é para a gente trocar ideias, tá? Porque a gente não tem toda, por mais que a gente estuda, vai fazendo as coisas, aqui é uma troca. Todo mundo sabe, então a gente vai trocar, trazer os olhares e a gente vai unindo essa consciência para que a gente possa expandir cada vez mais. Então, quando a gente fala realmente dessa alimentação, é para a gente se cuidar da higiene, do sono. Alquimista tem que dormir cedo. E vocês são alquimistas. Alquimista é trazer esse olhar e transmutar, não o chumbo e ouro, mas a vossa realidade, né? A nossa realidade, aquilo que está acontecendo. Então, para isso, a gente tem que ter um controle sobre a nossa matéria, porque a nossa matéria, quando nós estamos acordados, nós temos o eu superior, o eu cósmico, vamos dizer, e o eu inferior. Que o eu inferior é quando nós estamos aqui acordados. Esse é o eu inferior. O eu cósmico é quando eu durmo, e aí o eu superior ele toma conta. Para que todo mundo sonha aqui, sonha, né? Vocês se lembram dos sonhos de vocês? O que que acontece? Quando você sonha, às vezes, se você fala, isso é o valor de tudo dessa terra. Ah, eu gosto da espiritualidade, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas. Mas quando nós estamos no eu inferior aqui consciente, a gente vai só assistir jornal. Ou a gente vai fazer coisas que vai desencontro com o nosso eu superior, com aquilo que a gente realmente acredita. Quando você sonha, o seu eu superior tenta trazer informações para vocês, mas se tiver desalinhamento do eu superior com o eu inferior, os sonhos ficam confusos. Ou você não percebe, não consegue entender que você está acordado nas outras dimensões, porque algumas pessoas conseguem trazer com maestria as vivências do outro lado e outras não, porque falta esse desalinhamento. É como se tivesse o seu eu, você quer uma coisa, mas na hora que você está acordado, conscientemente, você faz outras coisas. Esse é o segredo Lembra da passagem? Orai e vigiai. É justamente isso, é esse olhar. O que que eu acredito? Né? Aí vem Sagitário, o que que eu acredito? O que que eu gosto? Esse ano, a Rosângela até falou, é um ano assim maravilhoso, está sendo divisor de água, Deise também, eu, né, pra gente. Então, mas por quê? Porque é um ano que faz a gente ir em direção ao aquilo que a gente tem fé, aquilo que a gente acredita. Só que se a gente tem fé em algo, e na hora de materializar, porque a gente é uma energia mais condensada, que percebe, mas a gente é uma energia. A gente só está mais condensado, é uma energia mais baixa, uma frequência, isso é física. Então, aqui eu preciso ativar o nosso valor, o seu valor. O que que você acredita e por que você não está agindo qual tal? Será que não está ainda presa no valor de outra pessoa, né? De outras coisas, ainda com medo, com crença, e com isso faz com que no seu servir, no seu dia a dia, que é virgem, virgem é o dia a dia, você ainda fica com medo de se expressar ou de colocar o seu trabalho em ação, aquilo que você realmente faz, aquilo que você realmente gosta, porque ainda nós temos até na espiritualidade a falsa espiritualidade. Que fala para gente que a gente não pode, às vezes, se posicionar, fala para a gente ser bom, mas e as sombras? Abandona a sombra, não. Na astrologia, vocês vão ver que a gente tem luz e a gente tem sombra. E quanto maior a sua luz, maior a sua sombra.
E as sombras, elas são controladas. As sombras, elas são alinhadas para que você desenvolva as suas habilidades. Tem uma passagem que eu gosto muito de Jesus como teólogo, que é que ele chega, ele pega a chibata, bate em todo mundo dentro do templo. Porque às vezes as pessoas precisam daquilo. E isso, como a gente está em Libra, na semana passada nós falamos o que Libra abre o campo e Libra é amor. Libra está no nosso chakra cardíaco. Isso na visão da astrologia alquímica, não da astrologia médica. Libra está aqui no nosso chakra cardíaco. Então, Libra e Ares está aqui. É você, às vezes, por amor, outras pessoas. Tem uma passagem que fala: uma mulher queria encarnar para aprender sobre o perdão. E ninguém queria encarnar com ela. Aí uma amiga dela falou assim: Não, eu vou encarnar com você, tá? Eu vou te ajudar a ter perdão. E só que quando a gente encarna aqui, a gente tem o véu do esquecimento. Porque a gente tem várias questões. E aí essa amiga que veio com ela fez de tudo, tipo assim, quando ela, mas, tipo assim, fazia muitas coisas que ela ficava com ódio da mulher, mas era por amor, para ela desenvolver o perdão. Muitas vezes nós não conseguimos olhar nossas sombras. Então, por amor, outra pessoa no nosso cotidiano vai ser o cão na nossa vida. Ou vai ser o amor da nossa vida, o anjo, sabe? Para que a gente veja que nós somos anjos, para que a gente veja que a gente também é o cão. E quando, ora, as pessoas você fale que você foi o cão na vida delas, talvez elas precisou, por amor, você se permitiu. Tem uma aula que eu dei no ano retrasado, 2023, que os planetas, eles atuam como uma fonte de energia. Vocês já perceberam que às vezes você está num ambiente, você está bem. Chega uma amiga, conversa com você e depois ela tá mal. Ela sai carregada. Nossa, você, Rosângela, me ajudou. Você, Daisy. Ai, foi tão bom conversar contigo. Você, Dai. Mas aí você fica, nossa, eu fiquei mal, cansada. Às vezes não é que a pessoa estava carregada, é porque há uma troca de energia. Os planetas, eles são ativo e passivo. Se a pessoa tiver com a energia baixa, os seus planetas vão dar energia para ela, você recarrega ela. É por isso que a gente tem que estar sempre recarregado, tem que ter o tempo para a gente, para vocês fazerem as coisas, porque senão você vai encontrar alguém que vai pegar a sua energia ou você vai pegar a dela. É essa troca que acontece. Então, por amor, muitas vezes as pessoas fazem, entram na nossa vida para que a gente possa ver aquilo que nós não enxergamos ainda. Vocês, dentro desse olhar que a gente está trazendo, vocês com certeza já tinham essa visão. Como que vocês enxergam isso? Os anjos Dai, Easy. Oi, gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa por ter chegado atrasada. Eu tô com sinusite, tomei a boca, mas e embolou, enfim, acabou ficando complicado, mas eu consegui chegar. Chegou na hora certa. Está sendo muito legal estar aqui, ouvir vocês dois. Eu trabalho com astrologia também, e ter essa troca, assim, é muito, muito legal. Ouvir a visão de vocês. É muito bonita essa visão. E agradeço muito por estar aqui. E eu acho muito legal a gente ter várias visões, ter um olhar muito amplificado, né? E, e tudo isso que você falou faz muito sentido, está fazendo muito sentido dentro, né? Dentro do que eu vi até então, né? E eu agradeço muito por essa troca. Só queria falar isso mesmo. Obrigada, viu? Ah, nós que agradecemos. E pode, que vai ter muitas trocas, já que você que trabalha com astrologia, vamos ter muita. Inclusive, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente vai ver isso também dentro da astrologia. E é bom, você vai conseguir, até nos seus pacientes, você trabalhar com os meridianos, com a astrologia. Isso é interessante. Aí, pra gente, não pro outro, sabe? Mas pra gente. Porque às vezes a gente tem tanta coisa, a gente não faz pra gente. Às vezes eu fico aqui em casa e falo, gente, vem cá. Aí eu vou fazer os doinhos, vou fazer as coisas. Porque é assim, pega o Léo. Igual Aí, sou. é, Esses dias eu mandei, ontem, não, na sexta eu mandei um texto no outro grupo, né, Daisy, que você viu lá.
o texto do Eu Sou. Que eu falei, a Muito gente busca legal. tanto ajudar o outro, mas esquece do Eu Sou. Primeiro a gente tem que encontrar o Eu Sou nosso, para depois valorizar o Eu Sou da outra pessoa. Não adianta nada. É igual uma vez, quando a gente tinha aula de tarô, a Daisy lembra, eu falava, não existe o certo ou errado para ler. Existe a sua visão, cada um vai ter o seu. Eu não posso chegar e falar, ah, você está errado. Então, aí, igual eu falei, quando a gente começou, a gente pensa muito em doar. Vou doar para o outro, vou fazer pelo outro, vou dar minha vida pelo outro, mas para mim, eu esqueço. Ah, não vou falar para o outro se alimentar bem. Você está comendo lanche. Vou falar para o outro dormir bem. Estou dormindo mal. Então tem essa questão aí que eu trago bastante, que a gente primeiro tem que olhar, às vezes até falo, tem que ser egoísta mesmo, tem que pensar em você. Porque não adianta nada pensar só no outro, mas você vai se desgastando. No final, você não quer mais ajudar o outro. Você já ficou desgastado que perde essa vontade. Aí esses dias, na sexta, eu mandei uns textos lá sobre o eu sou, da gente primeiro se conectar. Então, os sete corpos, com a astrologia, ele vai trazer muito isso, a gente se conectar conosco, com o planeta e com isso, porque os signos, ele é uma conexão do planeta, de nós, com o cosmo, com o universo. Então, não adianta nada a gente ir para frente, mas esquecer da gente. Tipo, eu vou ajudar o próximo a ir lá para frente, eu tô aqui, aí indo atrás dele. Então, a gente está trazendo bastante isso. É, eu vou falar um pouquinho, Pode Pode falar, é né? seu, Ney. Não, é porque eu vou dar um depoimento, né? É porque Uhum. assim, olha, isso é muito real, né? Primeiro, da sombra. Na realidade, a gente precisa da sombra também, de vez em quando, porque é a sombra que, às vezes, traz a consciência para a gente. O que que eu estou fazendo que não está legal e eu tenho que mudar, né? Ou então, o que que eu estou pegando dos outros e eu tenho que mudar porque eu tenho que pensar em mim, né? E só que a diferença de nós que trabalhamos com isso e que aprendemos, então estamos sempre nessa prática de estar nas jornadas para conhecimento e ensinamento, é o diferencial das pessoas que não têm esse conhecimento, porque a gente sabe que a sombra é importante, mas que a gente também tem a luz para iluminar a sombra, para a gente sair daquela sombra, daquela dificuldade, né? Então, porque, gente, é um trabalho constante, né? A gente tem que estar sempre trabalhando, né, com a gente mesmo, porque quando a gente começa a ter mais consciência de tudo, mais aprendizado, mais crescimento, as sombras vão atacando. Gente, vai mais forte, é mais forte. E aí você tem que reagir, você tem que falar, não, espera aí, calma, né? E jogar luz para a gente sair dessa. E é engraçado esse negócio de vocês falarem que a gente tem que cuidar da gente primeiro, né? Porque eu estou nessa jornada de conhecimento da alquimia, né, da astrologia, mas eu, às vezes, eu sempre tive muita dificuldade de dizer não, de pensar em mim. Então, eu dou muito, principalmente para minhas filhas, assim, né? E aí, aí eu andava muito, olha, gente, muito carregada, tipo, carregada que eu falo assim, com muita atividade delas. Ah, porque eu vou viajar, você fica com os netos, porque não sei o quê. E aí eu não tinha tempo para mim. E eu estava muito, muito cansada, eu não conseguia nem participar. Eu falava para o Matusalém, eu não conseguia entrar. Né? Eu acho que uns 2 domingos, né, Matusalém? E fora as outras coisas mesmo do dia a dia, eu não estava tendo tempo, porque eu ficava muito cansada. Quando chegou agora, esse final de semana, a mesma coisa, né? Teve o aniversário do pai das meninas, e elas falaram assim: mãe, ele vai comemorar num pagode lá, tudo. Você pode ficar com os meninos? Eu, beleza, fico, não tem problema, não ia sair de casa, não tinha nada previsto. Eu falei: não, fico. Eles dormiram aqui, era para pegar de manhã, só saíram daqui no final da tarde, eu morta. E aí uma das filhas falou assim: ah,
Ô mãe, ela tá de plantão hoje, estaria de plantão hoje, né? E aí tinha um evento no condomínio de uma amiga. E ela queria que eu ficasse de novo, que eu levasse os meninos de novo para esse condomínio, que ia ter festa do Dia das Crianças, ia ter várias atividades. Aí ela, porque o marido não pode, tá, vai ter outra coisa para fazer. Cara, eu morta, eu muito cansada. A gente nem pode falar morta, né? Nem pode falar algumas palavras. Assim, eu estava meio esgotada, gente. E eu tô com problema no joelho e o joelho doendo. Eu falei, meu Deus, aí, olha, se fosse outro tempo, mesmo ruim, eu ia falar, não, tudo bem, eu vou. Aí eu falei, olha, sinto muito, não vou. Gente, é libertador. Eu estou dando esse depoimento porque é muito libertador você dizer um não, sabe? Fala, pensar primeiro, você se colocar em primeiro lugar. Então, eu falei assim, não, espera aí, é muito abuso, entendeu? Assim, é muito, você pode tudo. Não, espera aí, eu também sou humana, eu sou gente, eu preciso de um tempo, não é porque eu estou aposentada, porque eu estou em casa, eu tenho que fazer só o que elas querem, né? Então, eu falei, não, eu não vou, não vou, sinto muito, eu não vou, eu quero descansar, amanhã eu vou tirar o dia para descansar, eu tenho um exame para fazer à tarde, não vou. Aí, quando foi depois, sabe o que ela falou para mim? Eu estava pensando aqui, eu acho que vai dar pro marido levar os meninos, o pai levar os meninos. Olha só, quer dizer, se eu tivesse dito não, ou se eu tivesse dito sim, eu seria sacrificada, entendeu? E aí eu dizendo não, ela logo falou: não, acho que vai dar para ele levar sim. Eu estava pensando aqui, acho que vai dar para ele levar assim. Cara, eu fiquei pensando, gente, como que são as coisas, né? Então, assim, vocês falando que a gente tem que pensar na gente e a gente também tem que se colocar em primeiro lugar, é isso, sabe? A gente não pode só doar, 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 não. A gente também tem que nos doar, né? Até. Sim, Nem esperar dos outros. A gente tem a gente tem que se doar também para nós, né? Para nós mesmas, sem cobrança dos outros, né? Porque os outros são os outros, nós somos nós, né? Então, é muito incrível, assim. Eu falo muito, né? Ô, Mas é Deise, isso, eu queria mostrar para vocês a importância da gente dizer um não de vez em quando, sabe? Você falando isso, eu estava olhando aqui a Afrodite já querendo fugir. Você falando isso, a Dai vai saber. Quando o Sol ilumina a Libra, Áries fica na sombra. Aí Áries é o nosso inconsciente. E aí Áries vem e fala assim, ó, preste atenção nisso, é para você analisar os relacionamentos se está equilibrado, se está em equidade, sabe? Tá ali certo para todo mundo, no jeito certo. Quando o Sol ilumina Áries, Libra fica na sombra. Porque quando o Sol ilumina Áries, ele fala: olha, é você que tem que fazer, é o seu. Mas aí Libra fala: mas será que você não está passando por cima dos outros? Será que você não está ouvindo os outros? Então, é o inconsciente e o subconsciente e o consciente, o masculino e o feminino, sempre conversando entre si. E realmente, a gente precisa sim das sombras. Eu até, você falando, trabalhei muito tempo com voodoo. E as pessoas tinham um negócio, né? Voodoo não é, voodoo é. Vocês sabiam que voodoo é a cultura? Os antigos faziam o boneco para si, gente, para se cuidar. E aí distorce tudo. O voodoo, eu sou muito, eu utilizo, eu sou muito cristã, né? Eu sigo o Cristo. Então, o voodoo utiliza muito o salmo. A gente profere. O salmo não é para você ler inteiro, é para você. Pega um salmo, Salmo 32. Salmo 37, que mostra o que está acontecendo. Lê ele proferindo e fala o seu nome. Sempre, sabe? Coloca seu nome para você ver como a vida flui melhor. Para desfazer qualquer magia, inveja, olho gordo, quem desfaz não é luz, quem desfaz é sombra. Quando você vai a fundo, quem desfaz as coisas é Exu, quem desfaz as coisas é a sombra. Quando você vai para a Atlântida, você lembra que os magos negros que desfaz às vezes coisas que os próprios espíritos que estão ali subordinados deles fazem por às vezes por raiva. Então eles vão lá e desfaz, não é luz, luz não, a luz só vai lá e fala, olha, fulano não é merecedor disso, então desfaça. E aí eles vão lá e desfazem. A gente tem que entender isso.
Quando acontece, quando você Mas o faz que, o. Matusalém, só uma observação. Quando eu falo da luz, é no sentido da nossa consciência, ela está mais expandida. Então, a gente tem consciência da sombra e a gente tem como agir em relação a isso para que a gente não caia a gente não cai nas armadilhas, né? Nas teias que são formadas, né? Que formam em volta. E aí é isso, assim, como a gente tem mais essa visão, a gente tem como sair dessas armadilhas, né? Desses desafios da vida, né? Tem mesmo. E é isso, é a gente sempre olhar, porque quanto mais consciência, mais luz, mais sombra a gente vai ter. E é bom para a gente ver, porque o Léo faz algo que eu acho muito interessante, que é, eu faço com espelho, o Léo já faz com vela, ele acende vela preta, quando ele tá, ele acende, fala, ó, tudo que tiver no meu caminho, que saia. E sai, porque você não sabe, a pior coisa que tem, a pior magia que existe é a inveja, vocês sabem, então... Você acende uma vela para soltar o teu caminho. É isso que a gente tem que fazer. Não para fazer mal para o outro, mas para limpar o seu. Porque lembra que o outro só recebe aquilo que dá, emana, igual a gente. A gente pensa num carro vermelho, e só vê carro vermelho. Então, não existe o outro, só existe a gente. O outro, eu sempre olho assim, não existe o outro, existe eu. E as pessoas que chegam, ou elas estão chegando para me levar para onde eu preciso ir, mas é eu que estou querendo ir para aquele lugar. Agora, quando você olha por esse sentido, você fala, gente, então a responsabilidade é toda minha, então vamos embora, né? Vamos fazer as coisas, o outro vai ensinar, e se eu não quero mais esse lugar, eu saio desse lugar. Aí a gente entra no trígono de terra, porque trígono de terra é a energia condensada, é a matéria propriamente dita. Então, é uma energia, uma frequência. Todos vocês conhecem o Hélio Couto? Joe Spencer, não? Nossa, maravilhoso, o Rosângela. Ele é daqui de Santo André, pertinho. Ele trabalha muito com os arquétipos, signos, eles são só informação, e eles se desdobram em várias informações. Tudo é de informação, você pode acessar. Só que às vezes as pessoas, quando vêm, vocês mesmo como terapeuta sabem, vêm pessoas e falam, eu quero melhorar o relacionamento. Eu quero melhorar dinheiro, financeiro. Você vai trabalhar com a energia como se fala, da egrégora que trabalha cristais, você traz para a Uhum. terra, você traz os gnomos, traz os deuses que trabalham essa energia. É Então, que isso que o Matos está falando é que entra a questão da religião também, que a gente vai trazer a respeito dos campos. Porque deixa eu ver. vamos dizer, o campo físico, ele vai trabalhar mais o quê? Ele vai trabalhar os cristais, que é a ligação direta com Gaia, vai trabalhar com a bruxaria natural, as ervas, deuses, que é voltado para a natureza, são os seres espirituais que estão nessa camada do campo físico da Terra. Igual uma vez o Matos falou para mim, mas quando você faz ritual, você trabalha só com entidades, com seres mais densos, mais da camada física. Eu falei, tá, eu trabalho por quê? Se alguém chega para mim, eu quero financeiro, eu quero amoroso, eu quero conseguir um trabalho, eu falei, então eu vou trabalhar com as entidades que estão mais perto. No meu caso, eu trabalho muito com Hecate, que até o pessoal fala que porque é muito difícil um homem trabalhar com essa energia. Só que eu tenho uma conexão com ela. Aí eu falei para ele, é porque é o que está dentro do campo físico, as pessoas querem físico. Falei, agora se alguém aparecer para mim, faz um ritual agradecendo a terra, faz agradecendo aos meus mentores. Aí eu vou ter que elevar a energia para os campos mais sutis para poder trazer essa energia. Mas se a pessoa vem me pedindo coisas do físico, eu tenho que trabalhar com o físico. Porque não tem como eu pegar, eu vou trazer dinheiro, eu vou trabalhar com um ser que está elevado lá no mental superior. Para ele, ele não é mais apegado aqui. Ele não vai querer trabalhar com algo físico. Aí, então, não tem como, vamos dizer assim, não tem essa ligação de eu buscar algo tão longe para trabalhar algo que é do físico. Então, por isso que eu falei para ele, então, tudo que é do físico, a gente tem que permanecer no físico. Não adianta a gente querer forçar uma entidade, um ser, uma vibração a trabalhar numa linha que não é dela, porque ela não vai atender. É na hora que muita gente fala, eu fiz ritual com fulano, mas não deu certo. Não vi efeito.
é que ela pega uma entidade que não vai trazer esse resultado que ela busca. Então, o físico ele acaba pegando muito isso. Quer falar alguma coisa, Eu Rosângela? Dai? só queria falar uma coisinha. Pode. Exatamente isso que vocês falaram. Desculpa que minha voz está um pouco baixa, estou com um pouco de falta de ar. Ah, isso que vocês falaram de fazer esse trabalho justamente com o que é denso, limpar o que é denso com o que é denso, porque senão não vai, não flui, não tem conexão, né? Sim. Foi justamente o meu último atendimento, antes de eu ficar doente. Exatamente isso, foi exatamente o que eu expliquei para o meu interagente. Foi exatamente isso. Ele estava com um caso de magia Uhum. negra e tal, muito denso, mas tudo preso. Eu, olha, não vai dar para trabalhar com luz. E uma coisa que eu queria compartilhar também, o meu marido, ele é designer, Uhum. então ele sempre fala uma coisa que é interessante. Não dá para a gente fazer tudo branco, tudo luz. Tu tem que ter a sombra para poder enxergar a luz. Tu tem que ter o contraste para poder enxergar as coisas, né? Sim. Então, isso eu sempre pego muito dele, eu lembro sempre muito dele quando ele fala isso. E coloco muito isso na minha vida como um todo, assim. Sim. É igual, por exemplo, não vai existir a luz se não tiver as sombras. Do mesmo jeito que não vai A existir sombra. sombra se não tiver luz. É os opostos que se completam. É igual a Daisy falou, quando as pessoas aprendem a falar o não, as pessoas vão ver como sombra, porque você vai ser a malvada da história agora. Não, ela falou não para mim. Porque o sim é a luz, Sim. mas o não, ele é a sombra para quem vê. Ah, eu pedi negócio, a pessoa me falou não, não, ela é má, ela não quer fazer. Eu pedi um negócio pequeno, igual a Daisy falou. Ela falou, não, mas de repente, ah, não, vai dar para ele ficar. Então, tipo assim, quer nos obrigar, por isso que eu falo muito, tem pessoas aqui até que falam que às vezes eu sou meio egoísta. Eu falo, não, gente, eu tenho que pensar em mim. Se eu vejo que vai me custar, vou ficar cansado, vai me custar tempo, eu vou me expressar, e se eu não quiser, eu não vou, porque eu não sou obrigado. Porque vamos dizer, se hoje pega e acontece alguma fatalidade comigo, aquela pessoa que vem pedir favor para mim vai pedir para outra, e eu vou ser só mais uma lembrança esquecida na cabeça dela. Então, é por isso que eu falo, a gente pensa muito em doar, a gente tem que doar, mas ao mesmo tempo a gente tem que doar para a gente mesmo, olhar para o nosso interior. Então, o corpo físico, ele é o primeiro corpo que a gente precisa trabalhar nossa alimentação. Quando fala de alimentação, não é só da comida, é alimentar o nosso tempo, alimentar a nossa mente, alimentar os nossos desejos, alimentar nossas vontades, é fazer aquilo que a gente busca, porque a gente só vai ficar fazendo favor para os outros, ficar fazendo o bem para os outros. Aí, vamos dizer, eu fico falando só sim. A pessoa vai sair quando quer, porque sabe que eu vou falar sim para tudo. A pessoa vai me pedir favores, porque sabe que eu vou falar sim para tudo. Então, tipo assim, a pessoa vai viver e eu vou ficar preso. Daqui a pouco eu tô cansado, não tenho cabeça para mais nada, aí acaba entrando em depressão, aí acaba não sentindo mais gosto de se arrumar, não sente mais gosto de sair, de comer nada diferente. Aí fica caindo naquele, aí na hora que chega um momento que você pode acabar vindo a acontecer uma fatalidade. Para a pessoa, ela vai chorar ali na hora, mas depois ela já vai correr atrás de outro, porque ela quer viver aquilo, porque ela quer o sim, ela quer ver a luz, não quer ver a sombra, não quer ouvir um não. Então, por isso que eu falo, tem muitas pessoas que não, que às vezes nunca ouviu um não na vida. Na hora que ouve a primeira vez, nossa, você virou a vilã. Aí tem até uma fala que eu acho legal da Mamãe Gotham, do filme Enrolados, que a Rapunzel resolve sair e ela fala, já que você quer que eu seja vilã, eu serei a vilã. Então, tipo assim, se a pessoa vive só desgastando você, seja vilã. Mas seja vilã pensando no seu bem, pensando na sua vontade, pensando em você. Diz não. Se a pessoa acha que você é vilã, tá bom, então você é vilã. A partir de hoje eu só falo não pra você. E pronto, acabou. É pensar na gente. É interessante, né, falar. Pode falar, Rosângela. Desculpa interromper, mas além, Ah, vocês falando do não, né, da negação, eu acho que quando eu te mandei a mensagem, que não foi a primeira, né, e espero que não vai ser a última, com certeza. Quando eu falo que foi uma virada de chave, foi sim, você entendeu? O meu copo transbordou, né? Porque é muito fácil, eu também sou terapeuta, e eu falo assim, olha. Vamos conjugar o verbo? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Só que eu falava para o outro, né? E aí foi várias coisas, aí várias questões. Eu adoeci, eu pedi socorro no grupo, né? Do Rodney. Fiquei mal mesmo, eu tive um ataque energético, sim.
Porque foi aí que foi o despertar, poxa, agora é o meu momento, é de cuidar de mim, né? Eu peço tanto, eu faço a meditação com o consulente, tudo, falo da mangaia, tudo lindo e maravilhoso. Para a pessoa me liga, Rosângela, eu não sei o que você fez, mas eu tô ótima. Aí teve um dia que eu falei, poxa vida, é isso, tal coisa dá certo, dá certo. E eu tô naquela sentada na cadeira ali, só recebendo, recebendo, e eu vendo minha saúde indo embora, o meu mental, minha saúde mental, emocional, tava indo pro ralo. E o não, eu aprendi a dizer sim, né? Já tem um tempo, mas dói o não. Os primeiros não dói, mas depois, como a Daisy falou, é libertador. É libertador. E assim, porque quantas vezes eu me neguei, né? Quantas vezes eu me neguei e hoje não. Se eu falo não, é não, né? Agora, se eu posso, desde quando não vai tirar nada de mim? Porque é o que, igual você falou, Léo, é o choro, o máximo que vai ter é 2 dias. O máximo. Porque depois esquece. Ah, ficou no Esquece. passado, né? Ficou no passado. E o que vocês estão falando, e assim, falou muito da terra, e aí mexeu comigo. Eu falei, gente, então eu tô no caminho certo. Então foi esse despertar que eu tô tendo, né? Então eu só quero ir pra frente. Eu quero ir pra frente. Pra trás, não, você entendeu? E é isso. Desculpa interromper vocês. Não, isso é ótimo. A gente tem que falar mais, que é isso que esse que é o nosso negócio. A gente traz e vai abrindo, que vai abrindo as camadas, que é assim, né? É igual o átomo, as camadas de equivalência. Vai lá e a gente vai descascando essa cebola. E Sim, é só uma coisa que eu te falar. A sombra, eu amo a sombra, porque com a sombra eu aprendo. E aí não vem falar assim, olha, trabalha com tal coisa, né, com entidade tal que vai trazer a luz. Gente, não, não. Eu não consigo desmanchar nada com aqueles seres mais fofinhos. Não, 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 não. É, Não consigo, tem não um consigo. filme, tem um filme que eu já assisti várias vezes. Eu tinha assistido uma vez com o Matos, só que ele não lembrava direito, a gente reassistiu. Que eu acho bem bacana. Não sei se vocês já assistiram, que é Uma Dobra no Tempo. Que são três mulheres, que elas são luzes. É a senhora Quem, a senhora que é e a senhora Qual. Aí o pai da menina, ela acha o Tricerato, que é viajar usando as vibrações da mente. Então é achar aquela vibração que faz a gente viajar milhares de anos-luz só com a força do pensamento. E ele vai para um lugar chamado Kamadoshi, que é onde vive a escuridão, a sombra. No decorrer da história, a menina que está atrás do pai, essas senhoras vêm para ajudar ela a encontrar o pai, aí elas descobrem que o pai está nessa sombra. Aí as senhoras pegam e falam, vamos voltar para a Terra, fazer um plano, porque ele está lá dentro, para a gente poder ir. Só que a menina, na hora de tricerar, de fazer a viagem, ela puxa, ela direciona a viagem e vai para esse lugar. Na hora que chega lá, igual, por exemplo, a senhora Ken, ela não fala, igual ela fala, que ela transcendeu a fala. Ela usa a fala do outro para poder expressar o sentimento dela. Só que ela fala, fala do outro e fala de quem é. Aí, só que quando eles acabam indo para esse lugar, para a escuridão, elas chegam lá, ela já começa a falar normal. Aí, na hora que elas perguntam, ela fala, não, é porque a gente é luz. Luz, a gente não pode vir para as trevas. Aqui nas trevas a gente não tem poder. A gente, Triceratops, foi para onde tem luz, mas você nos trouxe para cá e aqui a gente não tem poder e aqui a gente não pode ficar e nem te levar vocês de volta, porque a gente está sem força. Então é muito isso. Luz vai trabalhar com a luz. Trevas, as sombras, vai trabalhar com as sombras. Por isso que eu falei, não adianta nada fazer um ritual, buscar uma entidade de um nível superior para fazer algo denso, porque não é a energia dela. Então, é na hora que, não deu certo. Igual o Matos falou a questão da vela preta que eu gosto de acender. Quando eu falo, a pessoa já pensa, nossa, você vai falar o mal, fazer o mal para alguém. Eu falei, gente, vela preta não serve para fazer mal. Eu acendo para limpar as energias que estão no meu campo. Se vier alguma energia no meu campo, que volte para o remetente. Se a pessoa acontecer algo, ela ficar ruim, aí é ela que está me emanando. A culpa já não é minha. Eu estou usando a vela preta para limpar o meu campo, para tirar as energias e que volte para quem mandou. Volte para o lugar de onde veio. Se afetar alguém é porque a pessoa está emanando para mim. Eu gosto muito dos filmes, né, para a gente assistir, porque traz essa consciência do que a gente precisa. Os filmes trazem muitas informações, gente que não olha com esse olhar químico, né, e é tão interessante. Mas, falando, e foi muito bom o nosso encontro, eu gostei muito dessa partilha, eu gostei da de você aqui, Rosângela, Deise, como sempre. E tem, não sei se vocês já chegaram a assistir as outras gravações, se vocês quiserem assistam as gravações.
Eu ainda não consegui, porque eu tô melhorando, mas eu vou Ah, assistir com certeza. isso, vai, e a gente volta um pouquinho, vai conversando, vai Então, só trocando, pode mostrar. eu vou só mostrar mais um slide para a gente poder ver, que a gente vai começar a entrar na questão dos corpos. O primeiro, ele é o físico. Então, o de hoje, ele é isso, é alimentação, é saber falar o não, é se posicionar para você trabalhar o seu filho, se alimentar e com isso alimentar esse campo da terra, para a gente melhorar. No caso aqui, um pouco a conexão com a Terra, que a gente é a extensão do planeta, feito do mesmo minerais e água, somos pós da Terra, animados pelo sopro divino. Vem a questão dos desafios, que é a questão de doenças, que acaba, quando não está em equilíbrio, acaba vindo isso. Aqui tem algumas práticas de alinhamento que eu já tinha passado na primeira aula, mas como a gente está entrando agora mesmo nos sete corpos, para essa semana tem a questão para ter essa conexão com o corpo físico da Terra, que é fazer uma caminhada na natureza descalço para sentir a terra, sentir a mãe Gaia embaixo da gente, meditar. Às vezes você senta no chão, sentir como se tivesse raízes saindo de você e aprofundando no solo, entrando ali para poder ter essa conexão, honrar o corpo com alimentos vivos, tanto o alimento mesmo, frutas, vegetais, legumes e tudo mais, mas ao mesmo tempo também essa alimentação de cuidar da gente, do nosso físico, de dizer o não, porque o físico é o nosso mental, o nosso cérebro, então a gente precisa disso também, e a respiração consciente. Então, esse primeiro encontro, essa aula de hoje, ele traz essa questão desse corpo físico da gente trabalhar ele. No próximo, até eu dei uma pequena prática na primeira aula, vai ser o corpo duplo etérico, porque já é o segundo corpo, que é onde eu vou ensinar, que eu tinha ensinado o Matos, aí no primeiro encontro eu ensinei a questão da meditação, para a gente ter uma conexão com o Ti da Terra, com o plano da Terra, de ter essa conexão direta com ela, porque igual a Rosângela falou, ó, tem dia, no final estava com a energia baixa. Então, usar o segundo campo, usar o campo da energia da Terra, que é o duplo etérico, para nos recarregar, para ter essa conexão direto com ela, que a gente começa com o físico, mas no segundo a gente vai conectar com a energia dela, para na hora que a gente sentir cansado, na gente sentir. Porque, igual eu costumo dizer, no atendimento você tem que sentir. Às vezes a pessoa consegue fazer 5 atendimentos no dia, está esgotado. Tem outros que faz 10, faz 15 e vai mudando. Então é um jeito da gente conseguir se conectar com essas energias para a gente recarregar também. Que aí, às vezes você vai ver, você vai atender 5, 10 pessoas no dia, mas você vai estar tranquila. Qualquer coisa, faz ali a meditação com essa conexão do Ti, você vai estar maravilhosa depois. Então, aí no o outro encontro a gente vai entrar nesse campo do pretérico, que já é a parte das energias. Daí eu vou te colocar no grupo também, da conexão, que é esse que a gente tá, e você só me manda um oi, que aí eu já te coloco, já mando para você. Outra coisa de virgem, só para não passar, porque aí foi, passou e depois voltou agora de novo. Virgem é o trabalho. Então vocês têm que valorizar com a terra, ter autorresponsabilidade pela sua vida. Lembra que a vida do outro é responsabilidade dele. Ah, se ele está passando por alguma dificuldade, é a dificuldade que ele veio para desenvolver, é o desafio dele. Não pegue a cruz do outro para você. Leis, lembra aquela frase que fala assim, ó, quem pariu os seus que balance, né? Deixa o pai balançar. Você não balançou? Então deixa os outros balançar os filhos. E por que eu tô falando isso? Porque virgem é o trabalho. E nós, como terapeuta, nós temos muito, eu passei muito isso, por isso eu sei como que é de estar servindo. E às vezes o outro não nos valoriza, aí não é o outro que não está nos valorizando, é nós mesmos, que nós ficamos como útil, sabe? Ah, eu estou ali fazendo, é o quebra-galho, Severino, né? Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Então, tipo assim, sai daquele, tira o tempo para você, porque quando você tem o seu tempo, lembre dos grandes alquimistas, Paracelso, Nicolas Flamel, Tesla, John Dee, todos, o bar, né? Todos eles tinham tempo para si. Einstein, é o tempo. Vocês precisam ter tempo para você desenhar, para você cantar uma música que você gosta, porque é assim que você cria, sabe? Vem as inspirações, é quando você tem tempo. E existe tempo para tudo, e tempo é virgem. Virgem é o tempo para tudo. Você não tem que ser Mulher Maravilha e nem nós Superman. Então, nós temos que ser nós e viver o presente aqui, tá bom?
Vamos fazer nosso. Querem falar mais alguma coisa? Podemos fazer nosso sentamento. Então, convido vocês a fecharem os olhos. Respira profundamente. Sente esse ar entrando. Solta. Inspira contando até 4. Segura contando até 3. E solta em 2 bem lentamente pelo nariz. Inspira mais uma vez, bem lentamente, contando até 4. Segura em 3 e solta bem lentamente em 2. Inspira mais uma vez, contando até 4, bem lentamente. Segura em 3 e solta em 2. Nesse momento eu agradeço a Dai, a Rosângela, a Deise, o Léo, a toda a espiritualidade, toda a ancestralidade. Agradeço ao seu pai, à sua mãe, aos seus avós, todos aqueles que vieram antes e todos aqueles que virão depois. Agradeço ao meu pai, à minha mãe, a todos aqueles que vieram antes e todos aqueles que virão depois. Agradeço a Jesus Cristo, a nossa egrégora espiritual, a fraternidade de Branca da Luz. Agradeço todos os seres, encarnado e desencarnado aqui presente, e que tudo isso que foi falado se torne bálsamo para as nossas células, para as nossas aflições, e que tudo venha fazer sentido, venha desemaranhar tudo aquilo que ainda está emaranhado. Nesse momento, agradecemos esse encontro, que a semana seja abençoada para nós e todos os conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém. Ótima semana repleta de bênção a todos. Beijo e ótima semana.